A primeira base de sustentação dessa lei. O que o legislador pensou a estar fazendo a redação dessa lei? Onde estava a cabeça do legislador? Então estava aqui, ó. Ele estava pensando no respeito à privacidade. Primeira base de sustentação da LGPD é isso. Ela quer dizer ao cidadão, ela quer dizer às pessoas que essa lei, ela valoriza a privacidade. Porque, na verdade, o que essa lei quer? Ela quer criar uma cultura de privacidade na cabeça das pessoas, das empresas. Agora mesmo, eu fiz uma compra, fui num shopping aqui próximo de Goiânia, e fiz uma compra de um produto, uma lâmpada para leitura. E ao comprar essa lâmpada, a mulher me deu um cupom. E disse, Ezequiel, está aqui o cupom, a gente não pode mais cadastrar, pegar seus dados para preencher nenhum formulário. E eu disse, por quê? Ela falou, a LGPD não permite. E a gente ainda não está adequado, nós não temos um termo de consentimento aqui, estamos em andamento para estarmos em conformidade com a lei. Ela falando isso para mim. Então veja, o que a lei está fazendo? Ela está criando uma cultura de respeito à privacidade do cidadão. Então você que é pastor, você que lidera um departamento em uma igreja, você que é gestor de uma igreja, o diretor de uma igreja, o CEO de uma organização religiosa, você precisa entender que a lei veio para valorizar esse respeito à privacidade. E eu gostaria, eu até trouxe aqui uma ideia, o que é esse respeito de privacidade? Nas aulas anteriores, eu já falei sobre o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, ele assegura o direito à privacidade. Existe também uma outra lei, a lei que é 12.965 de 2014. Essa lei, ela regula os direitos e os deveres do uso da internet. É o marco regulatório do uso da internet no Brasil. Então, tanto a Constituição Federal quanto a Lei 12.965 de 2014, que regula os direitos dos usuários da internet, essas duas leis, a Constituição e o Marco Regulatório da Internet do Brasil, eles também prezam pelo respeito à privacidade. Lá na Constituição, ela garante que quando a privacidade de um indivíduo é violada por quem quer que seja, essa pessoa que tem a sua intimidade, a sua privacidade violada, essa pessoa tem direito. Tem direitos, e ela vai buscar o direito na justiça e vai ser indenizada por um dano material ou por um dano moral. Agora, essa lei 13.709, da qual estamos falando, ela veio no inciso 1 do artigo 2 dizer: nós valorizamos o respeito à privacidade. Então veja, já temos uma lei que garante, que é a Constituição, já temos a Lei 12.965 de 2014, que é o marco regulatório do uso da internet, que também fala sobre a privacidade, e agora vem essa nova lei, e exatamente é um fundamento, é um dos propósitos dessa lei, a valorização da privacidade das pessoas. Então veja, pensa comigo, eu sou pastor de uma igreja e eu preciso conhecer essa lei para saber os direitos dos fiéis que congregam comigo, os direitos das pessoas que trabalham comigo, secretários, tesoureiros, todo aquele corpo administrativo da igreja, toda a liderança da igreja. É interessante que ela conheça, é interessante que essas pessoas conheçam que essa lei veio para valorizar o direito à privacidade das pessoas. Então, você que está aqui comigo, pense comigo. Vê o quanto é importante essas informações que estou passando. Um dos fundamentos legais da LGPD é esse, o respeito à privacidade.
Um outro fundamento interessante é esse aqui, ó. A autodeterminação informativa. O que é isso? O que é autodeterminação informativa? Eu até escrevi e gostaria de ler para você, certo? Isso quer dizer que as pessoas tenham liberdade para dispor sobre suas informações pessoais. Então veja só. Isso aqui significa que as pessoas devam ter liberdade para dispor dos seus dados pessoais ou das suas informações. Daqui a pouco, todo brasileiro vai saber que os seus dados pessoais são valiosos. E quanto mais a pessoa sabe dos seus direitos, mais eles vão reivindicar esse direito. Então, a organização religiosa precisa entender quem tem autoridade, quem tem o controle exclusivo sobre as informações é o titular dessas informações. E quero mais dizer para você, escrevi aqui um trecho de uma fala de um jurista brasileiro, muito interessante. Ele diz assim, ó, e esse princípio aqui, ou esse fundamento aqui, quer dizer o seguinte, eu posso escolher o que é feito com os meus dados pessoais. Ele até escreve assim, dizendo assim, ó, existe um conceito, um nome, no mundo tecnológico, no mundo da internet, existe um termo chamado corpo eletrônico. O que é o corpo eletrônico? O corpo eletrônico. Existe esse conceito no mundo tecnológico. No mundo da informação, existe esse termo, corpo eletrônico. Isso quer dizer que os dados pessoais que a pessoa deixa na internet, toda vez que você usa a internet, pode ser através de um aplicativo, acessando um site. Toda vez que você acessa a internet via computador, via celular, por onde você anda no mundo da internet, você está deixando rastro. Você está deixando pegadas. Isso quer dizer que você está deixando informações. E informações importantes. Quando você acessa o Facebook, você deixa informações. Quando você acessa o Instagram, você deixa informações. Então, onde você vai no mundo tecnológico, você está deixando pegadas, códigos, informações ao seu respeito. Então, esse fundamento está dizendo a pessoa tem o direito de controlar isso. Assim como eu tenho um corpo, olha o entendimento aqui dos especialistas, o que eles dizem? Assim como eu tenho um corpo físico, que eu controlo ele, certo? A hora que eu preciso higienizar meu corpo, a hora que eu preciso descansar o corpo, o que eu preciso fazer para proteger o meu corpo? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Nós temos um corpo eletrônico no mundo tecnológico. E é isso que essa lei veio dizer. Você tem direito exclusivo das informações que são suas. Então veja, um dos fundamentos da LGPD é dizer ao titular do dado que ele tem controle exclusivo, porque esse corpo eletrônico, por onde você vai deixando pegadas, aquelas pegadas são suas. Ninguém tem o direito de manipulá-las da forma que querem. Então veja a importância de conhecer detalhes sobre essa lei. Isto é magnífico, magnífico. Então toda vez que você compartilha uma informação na internet, toda vez que você arquiva uma informação, um dado, acessa um blog, você está compartilhando informações suas e você está arquivando informações suas. E isto, o fundamento da autodeterminação informativa. Você precisa ter o controle exclusivo das suas informações. Certo? Um outro fundamento é esse aqui, o terceiro, está lá na lei. Terceiro fundamento. De muita importância. O que é isso? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A lei está dizendo, você tem esse fundamento.
A lei está com base, está alicerçada nessa ideia que o titular do dado, o cidadão, ele tem esse direito. Ele tem liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de comunicação, liberdade de opinião. O que esse fundamento quer dizer? Esse fundamento quer dizer equilíbrio. Ele veio dar equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio em todos os sentidos, em todos os sentidos. Ele veio dar equilíbrio para proteger. Eu tenho liberdade de expressão, só que eu não posso abusar desta liberdade de expressão. Por quê? Porque essa minha informação, essa minha comunicação, essa minha opinião não pode interferir nos direitos dos outros. Então, esse fundamento ele veio dar equilíbrio entre os tratadores de dados, entre os titulares de dados. Você vai em qualquer comércio no Brasil, qualquer comércio que você vai, está na lei. Qualquer comércio que você vai, existe um livrinho lá chamado Código do Consumidor. E se daqui um dia, toda empresa, toda sociedade religiosa, organização religiosa, for obrigado a ter um livrinho, a LGPD, para que quando a pessoa quiser saber ou relembrar se um dos seus direitos está sendo violado, só pedir para consultar. Graças a Deus que nós não temos ainda essa regra que toda organização, toda empresa tem que ter um livrinho lá disponível para o titular do dado. O CDC é obrigatório. E daqui a pouco, a LGPD pode ser. Então, esse fundamento na lei, ela veio para dar esse equilíbrio, para que as pessoas entendam, a minha liberdade, eu tenho que ter ela. A minha informação, ela é minha. A minha comunicação é minha. A minha ideia de opinião é minha. Só que tudo isso é para gerar equilíbrio em todos os segmentos, em todos os setores. É por isso que há a Lei 12.965, que eu falei agora há pouco, que é o marco regulatório da internet. Então veja, meu caro ministro, meu caro pastor, da importância de você conhecer esses fundamentos. Eu estou fazendo um resumo desses fundamentos apenas. A gente tem o e-book que vai estar disponível aí, dando mais detalhes sobre cada um desses fundamentos, e vai estar disponível para você que está aí fazendo este curso. A gente vai estar disponibilizando esses e-books nas nossas redes de contato, na nossa plataforma. Uma outra coisa interessante, deixa eu ler aqui o que escreveu um grande pensador. Ele disse assim, esse fundamento está na lei e vem trazer um ponto de equilíbrio entre a proteção, restrição e aquela liberdade que é necessária para o desenvolvimento econômico, tecnológico e de informação. Para que haja equilíbrio no mundo de informação, no mundo de tecnologia e no mundo econômico. Então a lei veio dizer para todos, para empresas e para clientes, para igrejas e para seus membros, que é preciso haver um respeito a esses direitos aqui, para que não haja um descompasso em lugar nenhum. Então veja a importância desses fundamentos. Um outro fundamento, e eu quero aqui fazer bem mais rápido, olha aqui, a inviolabilidade da intimidade, a inviolabilidade da honra e a inviolabilidade da imagem. A lei, essa lei 13.709, ela veio dizer aos titulares de dados, a toda a população, todas as pessoas, ela veio dizer, e daqui a pouco todo mundo vai estar ciente dessa lei. Todo mundo vai ter ela na palma da mão, porque essa lei veio garantir o exercício dos meus direitos, veio garantir um direito que já está na Constituição Federal. Então a lei veio dizer para mim, agora você tem como exercer seus direitos, como buscar os seus direitos. E essa lei veio dizer, um dos fundamentos dela, a intimidade, ela continua sendo inviolável. A honra e a imagem da pessoa precisa ser protegida. Nós iremos falar nas próximas aulas, e eu aproveito para pensar agora com você.
A lei, um dos fundamentos dela é esse, a inviolabilidade da imagem, da honra e da intimidade das pessoas. Você que é pastor, eu que sou pastor, eu sei. Eu sou pastor há muito tempo. Só presidente de campo há 20 anos. Já pastoreei uma igreja no Maranhão, já pastoreei 3 igrejas no Tocantins e estou aqui há quase 16 anos em Goiânia, pastoreando a mesma igreja com várias congregações. Faço parte de uma diretoria de uma grande convenção aqui na região central do país. Eu sou presidente da comissão jurídica da convenção a qual faço parte. E todo dia eu escuto histórias. Pessoas entram em contato comigo pedindo consultoria, pedindo ajuda, porque a imagem de alguém foi violada, a honra de alguém foi violada. Por exemplo, você, pastor, quando você dá atendimento a uma pessoa lá no seu gabinete e você escreve o nome da pessoa, de repente você escreve o assunto, sem nenhuma intenção, sem nenhuma malícia, para você orar. A gente faz isso, para a gente orar por essa pessoa. Isso é verdade. Mas aonde é que fica essa ficha? Fica disponível para todo mundo ver? Quando na igreja nós tratamos de um assunto delicado, de um casal, de uma pessoa solteira, quando a gente trata desses assuntos e é preciso lavrar uma ata, e aí, você sabe como fazer? O que nessa ata precisa estar escrito? Que dados precisa estar nessa ata? Que informações todo mundo pode ver? E quais informações ninguém pode ver? Só apenas o diretor da igreja, o presidente ou alguém que está naquela comissão. O que você faz com as atas que ali estão registrados? Às vezes, talvez uma disciplina de um membro. Então, esses dados são dados sigilosos. Vamos tratar disso. Dado sensível. Essa lei, um dos fundamentos dessa lei é isso. Proteger a honra. Proteger a imagem. Você, por exemplo, e eu também, que temos igrejas, e temos crianças, temos adolescentes nos corais, nos vocais, nos eventos da igreja, nós temos essas crianças e esses adolescentes. E nós tiramos fotos, publicamos nos nossos canais. E aí? Até que ponto essas fotos publicadas nos canais, nas redes sociais da sua igreja, da minha igreja, está manchando a honra de alguém? Então, a lei, ela está em cima desses fundamentos. E o objetivo da lei é proteger isso. A inviolabilidade da intimidade, a imagem da pessoa e a honra da pessoa. Na aula certa, eu vou contar casos práticos para você, certo? Agora, após a vigência dessa lei. Após a vigência dessa lei. Essa lei, ela entrou em vigor em 2020. 2021, agora em agosto, dia 1º de agosto, entrou as penalidades dessa lei. E eu já vi casos concretos, julgados, que membros de igrejas levaram a igreja e o pastor na justiça porque eles sentiram a sua imagem violada, a sua honra arranhada, a sua intimidade violada. Então, com base num dos fundamentos da LGPD, você pode ser processado. Então, estou aqui, não é querendo lhe vender nada, estou aqui para tentar ajudar os meus colegas pastores, as nossas igrejas. Eu sou desde menino que eu sou crente e vejo o risco que nós estamos correndo. Eu até aproveito para dizer para você que estou construindo um livro chamado 21 Dicas Jurídicas para Pastores e Líderes. E eu vou colocar um resumo desse livro como bônus ao final desse treinamento. Vou dar uma palestra sobre isso, fazer uma live sobre esse assunto. Então, um outro fundamento dessa lei, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. A lei, ela não veio para blindar alguém, para prejudicar alguém, para destruir a reputação de empresas, para inibir o crescimento. Não,
um outro fundamento da lei é esse, ó, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Como é que uma lei que veio fiscalizar os tratadores de dados, como é que uma lei que veio fiscalizar aqueles que tratam os dados, que colhem os dados, fiscaliza esse povo, protege os direitos dos titulares, como é que ela vai desenvolver a economia? Sim, senhores. Porque nós temos a livre concorrência no Brasil. E a empresa, a igreja, que está devidamente adequada à lei, ela está fazendo o quê? Trazendo desenvolvimento à dignidade humana e desenvolvimento econômico no país, de todas as formas. E por que diz que é uma questão, um dos fundamentos dela é a inovação tecnológica? Claro. Aqueles papéis que a gente usa na igreja, tudo físico, ainda pode a gente ter esses papéis? Pode. A gente pode fazer ficha das pessoas, guardar na gaveta? Pode. Mas o que a lei quer é que a gente cresça, evolua e passe tudo isso para um lado digital. É aceitar essa inovação tecnológica que nós estamos vivendo. Então a lei veio aplaudir essa ideia. E a empresa, a igreja, nós, gestores dessas organizações, precisamos estar adequados à lei, porque isso é realidade. Nós estamos no mundo da informação, no mundo da tecnologia. Um outro fundamento, para não ser cansativo, é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então veja, nós já temos um Código do Consumidor, que é o CDC, é uma lei magnífica para nós que somos consumidores, junto ao mercado empresarial. Agora, a LGPD, ela veio para quê? Para valorizar a livre iniciativa, para valorizar a livre concorrência. O que é isso? Observe, daqui a pouco, a igreja que não estiver adequado à LGPD, não estiver em conformidade com seus princípios, com seus fundamentos, com seus propósitos, a igreja que não estiver adequada a isso, o que vai acontecer? Deixa eu lhe contar. De repente, lá na sua igreja tem uma família, e essa família tem um adolescente que gosta da tecnologia, que gosta da internet, e aí ele vai, mãe, qual é o nome da sua igreja? Aí ela vai pesquisar o nome da sua igreja, ou da igreja da mãe dele. Pesquisa. Mãe, a sua igreja é tal, Mãe, a sua igreja já está em conformidade com essa nova lei? A minha escola está, né? O comércio que a gente gosta de comprar está adequado. Por que a sua igreja não está, mãe? Observe. Um adolescente pode dar essa ideia para a mãe dele. E a mãe dele vai chegar até você, pastor, e perguntar, pastor, como é que está? Como é que estão os meus dados? Como é que está o cuidado com a nossa imagem? Como é que está, pastor? E talvez que você não tenha as respostas. E eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, nós temos suporte técnico que podemos estar dando feedback das suas questões, fazendo a consultoria, falando o que você precisa. Então, essa livre concorrência, o que é isso? O que é esse fundamento aqui? Ele está dizendo que a lei, ela veio como fundamento basilar dela, com o propósito basilar dela, ajudar as organizações também, para que elas possam se adequar de maneira digna. Último fundamento. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, veja, a lei LGPD, como fundamento, ela vai dizer, ei, os direitos humanos precisamos valorizar. Essa lei está em cima desses pilares aqui. São 7 pilares, 7 fundamentos. Aqui estão todos os fundamentos, ao todo são 7. Então, a lei, ela está em cima desses pilares. O que sustenta a lei são esses pilares. Aí a pergunta que não quer calar.
O que o legislador é a pessoa que redigiu a lei, o que o legislador estava pensando? O que ele queria quando colocou esses fundamentos? Ele queria garantir que a lei estivesse dentro de uma base ou em cima de uma base sustentável. O que o legislador também queria dizer é que toda vez que alguém for fazer a leitura, for fazer uma interpretação, ele tem que lembrar de duas palavrinhas, hermenêutica jurídica e teleologia. Não é teologia, tá? Teleologia. Então veja, o que é hermenêutica jurídica? A hermenêutica, você que é pastor, você sabe, você que é líder cristão, que tem estudado a palavra de Deus, você sabe. A hermenêutica é a ciência que nos ajuda à interpretação. Então, a hermenêutica jurídica é a ciência de interpretação da norma. Certo? Então, o que a hermenêutica tem a ver com esses fundamentos? Toda vez que a gente for querer entender a lei geral de proteção de dados, a gente precisa entender isso. Eu tenho que interpretá-la de acordo o legislador estava pensando. Eu não posso interpretar uma lei com base em achismo. Eu não posso interpretar uma lei com base no que eu acho. Não. Interpretar a lei com base nela mesma, nos seus fundamentos, nos seus princípios, nos seus propósitos, nos seus objetivos. Sempre a interpretação da lei é com base nesses fundamentos. E o que tem a ver a teleologia? A teleologia quer dizer que quando você for, que é também a teleologia, é uma ciência de estudo. É uma ciência de estudo, até escrevi, deixa eu ler para você. A teleologia é a preocupação com o objetivo por trás das metas e das finalidades presente na norma. Isso quer dizer identificar qual direito se pretendia defender quando aquela lei foi elaborada no seu comício. Então veja, a hermenêutica, a pessoa vai entender essa lei sem tirar os olhos dos seus fundamentos. A teleologia, eu vou ter que entender essa lei sem fugir da meta, sem fugir da finalidade que o legislador tinha no tempo que ele escreveu a norma. Então, esses fundamentos primordiais. Conhecer esses fundamentos da lei é conhecer o propósito da lei. Então, veja, só recapitulando, o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, e aí vai. A liberdade de expressão está lá no artigo 2 da Lei 13.709. Até a próxima aula. Deus te abençoe.